Olá, seja bem-vindo ao podcast Os Comuns Extraordinários da Marvelous Church. E hoje eu tenho a honra de entrevistar um amigo querido, o nosso líder de louvor, jornalista, com vários atributos, que é o Matheus Correia. Matheus, seja bem-vindo, amigo. Que honra lhe entrevistar. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Hoje sou eu que estou no papel de entrevistador. Hoje tá diferente, tô até me habituando a sentar aqui. Legal. No primeiro podcast, o Matheus me entrevistou e hoje eu estou tendo o privilégio de conversar com ele. Meu amigo, a primeira pergunta é sobre a sua caminhada com Deus, né? Eu entendo que você já vem caminhando com Deus desde o seu nascimento, né? Mas teve algum momento assim marcante na sua vida com Deus que você olhou e falou assim, uau, por mais que eu tenha experimentado isso desde o início ali da minha jornada, hoje realmente eu fui tocado pelo Espírito Santo. Excelente pergunta, meu amigo. Eu até estava conversando com a minha esposa esses dias sobre esses momentos da minha vida, da minha caminhada com Deus. Mas antes de falar desses momentos, eu queria citar justamente a minha base, né? Como você bem colocou, eu não me lembro de nenhum recorte da minha infância seguindo outra religião ou qualquer outra professando outro tipo de fé. Privilégio, né? Desde pequenininho eu ia para a igreja com a minha mãe, ela sempre me levou para a igreja, então as minhas primeiras memórias é sentadinho no chão da igreja, debruçado na cadeira fazendo alguns desenhos e de fundo escutando sempre a palavra, em muitas escolinhas, né? O Ministério Infantil, participei de diversas aulas, e isso foi construindo a minha fé, indo em momentos também de oração com a minha mãe, presenciando fatos ali de oração, tanto de manifestação do próprio Espírito Santo, quanto momentos de adoração, de louvor, e tudo isso ia brilhando os meus olhos, né? Até em relação ao louvor, eu lembro de um acampamento que eu ficava ali nas primeiras cadeiras ali do momento ali de louvor, do momento de ministração, e eu via a banda, eu via o baterista, e aquilo também brilhava muito meus olhos. Então a minha infância inteira foi construída dentro da igreja, né? Com esses princípios, aprendendo e escutando muito da palavra, né? A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a minha fé foi forjada ali. Mas eu lembro exatamente agora, falando do momento que eu aceitei a Cristo, né? Isso eu tinha meus 8 anos de idade, 7 anos, e foi num ministério infantil, né, de uma determinada igreja que a gente estava, eu e minha mãe, e eu lembro do apelo, né? Eu já tinha uma caminhada com Deus, digamos assim, mas eu não lembro de ter falado, olha, eu aceito a Cristo. E naquele dia, com 8 anos, o professor, era Beto o nome dele, contou a história, né? Ministrou ali a palavra, a história, e eu lembro exatamente quando ele falou, quem sente no coração que quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, que quer fazer ele morar no seu coração? E ali eu lembro de ter levantado minha mão e feito a oração, eu aceito a Jesus Cristo como meu único Salvador. Então ali naquele momento eu tenho a exata certeza que eu aceitei a Jesus. E aí tem outros episódios de encontro com Deus, né? Alguns momentos de oração já em outra igreja, eu e minha mãe, mas eu lembro muito também de um acampamento que eu fui, que foi marcante para mim em relação ao Espírito Santo. Não foi meu batismo do Espírito Santo, mas foi um momento que, de fato, eu entendi o que era adoração, né? Nesse acampamento, a gente até, alguns amigos meus dessa época, falam que foi o acampamento mais forte que eles já foram na vida, e também foi o acampamento mais forte que eu fui na minha vida, que qualquer momento de adoração do culto, durante os louvores, eu não ficava de pé lá com as mãos levantadas, não, eu me ajoelhava e virava para a parede, e virado para a parede de olhos fechados eu adorava a Deus, sem pensar em nada, sem pensar em ninguém. E ali foi um momento único assim de quebrantamento da minha vida e de todo mundo que estava ao meu redor. Foi um acampamento em 2013, esse acampamento aconteceu. E aí lá eu entendi de fato o que era adoração. Adoração não é simplesmente a música, o cantar, não, é você se entregar e adorar a Deus com tudo que você tem, daquela forma ali como você está, com o teu corpo, com a sua voz, com o seu entendimento. Então eu classifico esse momento também muito importante. E sobre o meu batismo no Espírito Santo, que é mais um momento de encontro com Deus, foi o Thales Roberto, né? Ele foi na igreja que a gente congregava lá e cantando já no fim ali
daquele momento de show dele, né? Ele estava cantando aquela música, é fácil demais viver em paz, a gente é quem complica tudo. E eu lá de olhos fechados, ainda não tinha recebido o Espírito Santo, daí eu falei, ó Deus, queria tanto ser batizado, e ali o Senhor me tocou. Eu estava sozinho, não tinha ninguém conhecido assim ao meu redor, a minha mãe, meus amigos estavam servindo ali nos bastidores daquele dia, e eu lá adorando a Deus e fui batizado no Espírito Santo. Então acho que eu classifico momentos assim de encontro com Deus, se eu for classificar, esses são os meus principais. E olha que incrível, né? Porque eu já ouvi várias falas de pessoas que se converteram depois de um tempo falando assim, é mais forte, é mais impactante, né? Outros falam, quem viveu desde o início no Evangelho não tem tantas experiências marcantes como quem se converteu, quem foi chamado, mas não. Isso, na minha visão, é uma invenção, né? Porque eu penso que você teve o privilégio de caminhar com Jesus desde o início, né? Então isso acaba evitando traumas, né? Evitando ali situações que talvez se você não tivesse coberto pelo Espírito Santo ali, por Deus, até dentro de uma igreja, você poderia passar, isso traria traumas ali consideráveis, né? Mas sobre situações adversas, né? Eu lembro que uma vez você compartilhou comigo que quando estava ali começando a ingressar nesse ministério de louvor, né, pensando ali em servir a Deus nessa área, alguém por algum motivo chegou e falou assim, olha, você não pode cantar, ou você não deveria cantar nesse momento, né? Talvez a pessoa entendeu ali que aquele não era o momento ideal, né? Como você absorveu esse feedback, como aquilo ali soou para você naquele momento, e como é se ver hoje vivendo exatamente o contrário daquela palavra, né? Porque às vezes quando a gente está num ambiente de igreja, uma palavra de um líder é lei, né? E que bom que você, teoricamente, não seguiu aquela palavra, você foi para uma outra vertente. Então me fala como foi sentir isso e como foi ressignificar vivendo hoje, né, liderando um ministério que tem total conexão com o seu dom. Vamos lá, meu amigo. Eu acho que é até importante a gente falar disso para as pessoas entenderem e diferenciarem que ouvir a Deus é uma coisa e ouvir as pessoas é outra coisa, né? Eu acho que a gente vive hoje em dia muito disso dentro das igrejas, né? As pessoas elas não estão olhando para Deus, elas estão olhando para as pessoas que estão ali em cima, né? Sendo que todo mundo precisa olhar e ouvir o que Deus diz. Deus, claro, direciona pastores, direciona líderes, mas muitas vezes essas pessoas elas estão seguindo pensamentos delas, né? Pensamentos humanos que não foi a voz de Deus, um direcionamento de Deus, e é passado isso para as pessoas e as pessoas de forma inocente escutam. Às vezes tomam como uma verdade. Tomam como uma verdade. Então, naquele momento, claro, me senti chateado porque eu estava já exercendo ali um ministério, cantava, e você ouvir de um líder, de um pastor que isso não é para você, é melhor você seguir o teu caminho, frustra. Só que eu sabia o que Deus tinha me chamado para fazer, né? As pessoas elas precisam entender e escutar o que Deus falou ao seu respeito. É de fato isso? Você, depois de ouvir um feedback, ouvir um direcionamento, uma palavra, é realmente aquilo que Deus está dizendo ou é o que o homem está dizendo? E não estou condenando o homem, ele agiu da forma dele, ok. Então, eu fiquei chateado por um momento, mas eu entendi que eu não poderia confiar o meu coração nessa palavra, eu deveria confiar o meu coração em Deus. E foi o que eu fiz, né? Então, eu permaneci, mesmo ali, tendo ouvido aquela palavra, segui, e depois Deus mudou ali alguns caminhos. Hoje estamos na Marvelous Church, né? Amo a igreja e hoje exerço esse ministério, esse chamado. Sendo que eu poderia ter me debruçado numa palavra do homem e ter feito morrer o meu ministério. Mas não, eu perpetuei, eu insisti, eu falei, não, se Deus me chamou para fazer, eu vou fazer. Então acho que é entender de fato, as pessoas elas precisam entender, isso Deus disse ou isso é uma palavra do homem, né? E não se frustrar. Porque se foi uma palavra do homem e o seu coração está firmado em Deus, meu irmão, segue.
vai para cima que tudo vai acabar bem. Agora, se foi uma palavra direcionada de Deus para o homem, peça a confirmação. Deus, de fato é isso? E siga também o caminho. Uau, e a gente tem um lema aqui nesse podcast que as perguntas elas são direcionadas pelo Espírito Santo, né? A gente não montou nenhum script, a gente está conversando aqui conforme o direcionamento de Deus. E aí, amigo, eu senti de pedir para você falar para essa câmera aqui, que são as pessoas que estão nos ouvindo, que talvez tenha alguém vivendo isso agora. Talvez tenha alguém que, poxa, alguém me deu uma palavra que travou. Poxa, eu estava num fluir, alguém entregou ali alguma informação, ou, sei lá, as pessoas falam, né, uma palavra profética, que a gente não crê nesse profético, na nossa visão profética, ele sempre direciona para a bondade de Deus, mas talvez alguém esteja travado e a gente entrou nesse momento agora, né? E você tem autoridade sobre isso porque você viveu uma palavra direcionada, você ressignificou essa palavra e está vivendo na prática o seu ministério. O que você diria para essa pessoa que está nos assistindo agora, que talvez esteja com a vida ali travada, o ministério travado, precisando avançar e fluir em Deus? Bom, eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que Deus, ele fala. Então, esteja sensível, atento e atenta ao falar de Deus e não se apoie no entendimento humano, né? O homem, ele é falho, o homem, ele erra. Então, você não vai na igreja por conta do pastor, ou por conta do profeta, ou por conta do teu líder. Você vai na igreja por conta de Cristo. Você está ali simplesmente para cultuar e servir a um Deus que pode todas as coisas, que é pleno. E Deus te chamou para isso, para essa adoração. Então, não se apoie no entendimento humano, não se apoie nas palavras do homem, mas ouça a voz de Deus. E se Ele te chamou para fazer, avance. Se Ele te chamou para executar, vai para cima. Eu já ouvi de um pastor querido da minha vida, que ele sempre falava, quem chamou garante. E Deus nos chamou. Se Ele chamou, Ele garante todas as coisas. Então, não esqueça isso. Se Deus te falou algo, avance, independente da palavra do homem. Porque a resposta final vem de Deus. Perfeito. E aí, complementando, eu gostaria que você contasse a sua jornada com a Marvelous, né? Como tudo começou ali, como foi que você realmente entendeu que você deveria estar naquele lugar, até porque o ministério nascendo ali e o seu servir nasce junto com o ministério, né? Então, muitas vezes não é fácil você abrir mão de um lugar onde você estava ali já há um tempo, já estava acostumado perto da sua casa, você ir para um lugar em uma outra região, com outras pessoas, né? Se desafiando, exercendo outras atividades. Como foi todo esse movimento até você chegar onde você está hoje? Você está fazendo essa pergunta aqui e Deus está me dando uma visão e uma associação com a história de Abraão, né? Abraão ouviu de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E pensando exatamente nisso, Abraão, ele tinha consolidado uma vida ali onde ele estava, né? A palavra, óbvio, Abraão virou pai ali de multidões, pai prosperou, só que a gente também tem que se atentar que foi construído ali uma base de vida dele, né? Então a gente também não pode tirar esse mérito do passado de Abraão nesse sentido, porque foi construído algo. E eu identifico que a minha chegada na Marvelous foi justamente disso, né? Eu construí toda uma trajetória num determinado ministério, sou grato a Deus por ter me colocado ali, foi onde eu aprendi diversas coisas sobre a palavra de Deus, sobre quem é Deus, me desenvolvi, mas eu cheguei num determinado limite, num teto, né? E onde eu não me via mais avançando. O que eu posso fazer? Não via mais um espaço, até para minha esposa, para minha família como um todo. E Deus nos leva num encontro, né? Numa quarta-feira à noite, em São Paulo, num salão de festas do 30º andar, de uns pastores que a gente nunca tinha ouvido. Minha mãe recebeu esse convite, né? Conheceu esses pastores através de um curso específico que ela participou. E ela nos convidou, vocês querem ir nesse encontro, né? É um encontro de Deus. Eu estava trabalhando, mandei mensagem para minha esposa, ei, vamos? Ela falou, vamos.
Tava com a roupa que eu tava, nem tinha tomado banho, dia de trabalho lotado e a gente foi. E lá Deus falou muito claro com a gente, né? Falou coisas incríveis e no final Deus até testifica algo que eu estava conversando com a minha esposa no dia anterior, na noite anterior, de uma situação nossa, e aí no fim do encontro, a pastora lá desse encontro fala para minha esposa exatamente o que a gente tinha conversado, né? Então Deus estava testificando algo, né? Um caminho que a gente deveria seguir. E aí a gente começa a participar de mais encontros, se juntar ali com aquelas pessoas, entender o amor daquelas pessoas por Deus e começar a amar aquelas pessoas até o momento que Deus dá esse direcionamento de que é chegado um novo caminho que eu quero mostrar para vocês. Então, sai ali da tua terra, da tua parentela, da onde você tinha se estabelecido, para uma terra que eu vou te mostrar e ali eu vou te prosperar e ali você vai avançar, vocês vão crescer, se desenvolver. Então, essa é a nossa chegada na Marvelous, né? Entendendo o direcionamento de Deus, de vocês vão avançar, é um novo tempo para vocês, para mim e para minha esposa e para minha família como um todo, né? Meus pais também. E essa é a nossa chegada e o amor de Deus por nós na Marvelous. E você tocou num ponto quando você começou a compartilhar que a sua mãe, ela te fez esse convite, né? E se estendeu, claro, para a Aninha também, vocês foram juntos. Eu lembro de vocês chegando lá, eu lembro muito assim da cena, tá marcada na minha memória. Como foi e é esse relacionamento com a sua mãe, né? Porque eu entendo que ela te leva para os caminhos do Senhor, ela te acompanha ali, ela te conduz para o seu novo ministério, né? Mesmo que eu acredito que ela nem imaginava que tudo isso ia acontecer. Vou chamar ali, vou fazer esse convite, mas de certa forma ela foi essa pessoa usada por Deus na sua vida, né? Traça esse panorama, e eu senti de te fazer essa pergunta porque provavelmente existem pessoas que estão nos assistindo hoje que precisam ter um relacionamento mais próximo com o seu pai ou com a sua mãe, né? E eu vejo que vocês têm esse relacionamento muito saudável, né? Como isso foi construído ao longo do tempo? Me fala um pouco como é esse relacionamento. Eu acredito que ela, além de ser uma mãe, ela é uma mãe espiritual também para você, né? Então eu gostaria que você falasse sobre. É de Deus esse podcast porque, mais uma vez, é algo que eu estava conversando com a minha esposa esses dias, né? Antes de falar da minha mãe, que eu quero falar de uma forma especial, a minha esposa fez essa mesma pergunta, mas me falando de todos os meus pais. Para quem não sabe, né? Eu brinco que eu sou filho de 4 pais, né? Deus me abençoou tanto que eu tenho 4 pais. Sou filho único de 4 pais. Então eu tenho mãe, padrasto, que considero como um pai e madrasta, que eu considero como uma mãe, né? E minha esposa também me perguntou isso. O que você leva de cada um, né? Do meu padrasto, né? Do meu pai 2, digamos assim, do Pércio, eu levo força, hombridade, bravura, fidelidade, tudo por conta da história dele, né? Do meu pai eu levo coragem, eu levo autoridade, ousadia, a forma de falar, isso é marcante do meu pai para mim. Da minha madrasta, muito cuidado, análise, analisar todas as situações, isso eu levo de ensinamento. E agora falando da minha mãe, justamente isso, é a fé. Minha mãe foi Minha mãe é a minha maior referência em relação à fé. A uma pessoa de fé, uma pessoa amiga de Deus, achegada a Deus. Ela que me ensinou tudo, né? Então eu tenho minha mãe como minha maior referência, né? No início sempre foi eu e ela indo nos cultos, ouvindo, então ela sempre me levava, ela sempre estava comigo ali, ela me ensinava dentro de casa, me contava histórias, me trazia referências, a gente orava junto. Então o papel dela na minha vida cristã é sobremaneira, né? Então a minha mãe é minha maior referência e além de ser minha mãe, como você colocou, ela é minha mãe espiritual, minha mãe na fé, né? E para quem está tendo dificuldade de lidar com os pais ou com relações ali, pai e filho, seja qual tipo de relação que for, primeiro você entender do amor de Deus. Você tem um Deus, um pai que te criou, que te formou, que te ama. Sinta esse amor, se sinta amado agora, amada agora, porque Deus te ama plenamente.
como você é, da sua forma. Ele quer te mudar, te transformar, ele quer o melhor para você, assim como o seu pai e sua mãe. E o seu pai e sua mãe são as figuras aqui na Terra que mais se assemelham, digamos assim, ao amor de Deus. Porque mesmo se você tiver quebrado, mesmo se você tiver famoso, mesmo se você tiver em dificuldade, ou se você tiver traído alguém, ou se você tiver roubado, matado, se você tiver ganhado na loteria, se você tiver tido o maior sucesso da sua vida, em qualquer situação, os seus pais vão te amar. Seus pais vão te apoiar, seus pais vão aceitar você da forma como você estiver. E esse é o amor de Deus. Então, entenda o amor de Deus como o amor do seu pai e da sua mãe. E se permita viver isso. Deus ele está esperando você de braços abertos, assim como os seus pais também. Então, se você não fala com a sua mãe, com o seu pai há anos, liga agora. Manda uma mensagem quando acabar esse episódio. Eu tenho certeza que mesmo se você tiver aí há mais de 10 anos, 20 anos sem falar com seus pais, eles vão estar ali, de braços abertos para te receber, assim como Deus está também. Uau! A gente está caminhando para o fim. Eu tenho uma última pergunta antes de a gente encerrar. Você lidera o louvor na Marvelous junto com a Aninha e vocês casaram, estão firmes em Deus, estão crescendo cada vez mais, né? A Aninha está nos céus também ali, que é o Ministério de Intercessão, junto com a Adri. E eu admiro vocês e eu acho incrível porque dentro desse contexto de início de casamento, vocês estão mergulhando muito profundamente com Deus, né? E geralmente os casais, quando eles casam ali no início, por imaturidade ou às vezes até por falta de direcionamento e de mentoria, eles acabam entrando em conflitos que não deveriam entrar, né? E eu vejo que vocês estão num caminho interessante. Qual é a sugestão que vocês dariam, o conselho que vocês dariam para casais que estão iniciando agora essa jornada, né? Porque a gente sabe que as propostas ali para, sei lá, vão se divertir, para quem está em igreja, vocês são tão jovens, deixa para ir para a igreja quando tiverem mais velhos, né? Tem muita essa... Qual o conselho que você daria para esses casais que estão iniciando agora a sua caminhada com Deus? Amigo, acho que a palavra principal é obediência. Meu pai me falou uma vez uma frase que eu nunca vou esquecer, que é: obediência gera recompensa. Claro, eu não faço isso por barganha com Deus, mas eu obedeço o que Deus manda, né? E eu acredito que se eu e minha esposa a gente estiver cada vez mais conectados com Deus, o nosso relacionamento vai ser incrível. Não estou falando que a gente não tem dificuldades, problemas, a gente tem, mas a gente tem a Cristo que resolve todas as coisas, que é o nosso advogado, que desata os nós, que abre as portas, que abre os caminhos. Então eu acho que o que eu deixo para quem está começando essa jornada ali casado, por que vocês não viajam? Vamos curtir um pouco. Obedecer é melhor. Obedecer a um Deus que pode todas as coisas. Quando a gente obedece, a gente vai muito além, né? Quando a gente obedece à voz, ao chamado de Deus, o Senhor nos coloca em lugares que a gente nem imaginou. Então, eu sei que a gente vai colher esses frutos, essas viagens, a gente já tem colhido. E daqui a pouquinho a gente vai colher muito mais. Porque o nosso coração não está voltado ao nosso bel prazer, mas sim no prazer de estar em Deus, que é a melhor coisa que há. Não tem lugar melhor, não tem momento melhor do que se entregar diante de Deus, seja no culto, seja dentro de casa, ou estar ali servindo no ministério. Acho que a obediência, de fato, ela já é recompensa. Pô, amigo, que alegria entrevistar você, que podcast rico. Muito obrigado por esse tempo aqui conosco. Obrigado, meu amigo. Obrigado demais. Eu tive a honra de entrevistar o Matheus Correia, que é o líder de louvor da Marvelous Church. Matheus também é jornalista, um homem de Deus, um esposo maravilhoso, um filho incrível, um futuro pai também, em nome de Jesus. E você que nos assistiu, por favor, compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas, envie para os seus amigos e até a próxima.